Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um contato com vocês falando das coisas de Deus. Normalmente eu faço um comentário sobre um texto bíblico, uma reflexão, pequena reflexão, mas eu senti de Deus de trazer para vocês aos sábados, todo sábado, não uma reflexão sobre um texto bíblico, mas contar um testemunho, algo que tenha acontecido e que tenha sido marcante na minha caminhada de 60 anos de ministério, né? Talvez um pouco mais, 60 anos pregando o Evangelho em várias cidades do Brasil, em vários locais, né? E há casos interessantes, há testemunhos fortíssimos, né? E eu vou compartilhar aos sábados com vocês um testemunho, coisas que ocorreram durante o meu ministério, né? São fatos verdadeiros, fatos reais, né? Que me vêm à cabeça, estão na minha recordação, na minha lembrança. E o que eu quero compartilhar hoje nesse primeiro relato com vocês foi um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Nós tínhamos iniciado um trabalho no bairro da Pompeia, em São Paulo, mais precisamente na Rua Tito. Nós tínhamos ali um local de cultos que eram 2 andares, era um prédio com 2 andares. Então era uma portinha comum que se abria ali junto à calçada, subia, tinha um lance de escadas que eu acho que tinha aproximadamente uns 25, calculo eu, uns 30 degraus. Chegava no primeiro piso, onde tinha os banheiros sanitários, tinha uma pequena lanchonete, o escritório do pastor, o escritório da igreja, e depois mais um lance de escada onde ia para o segundo piso, onde era o salão de cultos. Não era um local excepcionalmente grande, era um local que cabia aproximadamente umas 300 pessoas, né? E por incrível que pareça, embora nós tivéssemos diversos cultos, né? Sábado, domingo, durante a semana culto de oração, mas o culto onde Deus focou a sua unção, a sua bênção, acontecia às terças-feiras, toda terça-feira, às duas horas da tarde, a gente começava a atender o povo e o culto começava às 3 horas da tarde para terminar às 5. E por incrível que pareça, esse culto que era conhecido como a tarde da bênção, né? Nós denominamos naquela ocasião a tarde da bênção, era um culto que lotava a igreja. Vinha pessoas ali em São Paulo, né? De vários bairros, da Lapa, Brasilândia, Santo Amaro, Mogi das Cruzes, de vários lugares, pessoas que frequentavam ali, que vinham para o culto da tarde da bênção. Lotava, muitas vezes ficavam pessoas de pé, ficavam pessoas pela escada e não tinha lugar lá no local de cultos, né? E quando terminava o culto, sempre muito abençoado, sempre muito ungido, várias coisas aconteciam, Jesus batizava com o Espírito Santo, havia manifestações impressionantes do poder de Deus, né? E quando terminava o culto, às vezes demorava um pouquinho, 5 e pouquinho, não passava disso, o pessoal queria sair apressadamente, né? E a gente sempre orientava os diáconos e as diaconisas para que tivessem cuidado com as pessoas nas escadas, porque não tinha corrimão. Não tinha corrimão, nós alugamos aquele prédio com muita dificuldade, não tinha os recursos que tem hoje, né? E então eu sempre pedia muito cuidado para os que iam sair, com as pessoas idosas e tal. E numa determinada terça-feira, foi um culto maravilhoso, um culto do poder de Deus. A nossa irmã que tocava órgão, tinha o órgão, ela ficava tocando até depois do culto, né? Para dar um clima de bênção, de alegria para os irmãos que iam saindo. E nesse dia, nessa terça-feira, eu já tinha descido do local de cultos para o primeiro piso, né? E tinha a escadaria que descia para dar na rua. E eu aconselhando as pessoas para tomarem cuidado, cumprimentando um, saudando o outro, ouvindo
um pedido de oração de uma pessoa, de outra, né? E tinha uma senhora que ela frequentava, ela era nossa irmã batizada na igreja, mas ela era uma senhora de aproximadamente, eu acredito, uns 70 anos de idade. 70 anos de idade, mas ela era fortinha. Mas ela ficou mais para trás nesse dia, nessa terça-feira, ficou mais para trás. E na hora que ela foi para a escadaria, ela foi sozinha, não tinha aglomeração, não tinha nada. Eu ainda disse, irmã, cuidado aí. Ela disse, não se preocupe, pastor. Mas o que ela pisou no primeiro, segundo degraus para descer, ela escorregou e ela foi dando cambalhota pela escada. E eu corri quando eu vi que ela caiu. Eu e alguns irmãos corremos ali para a beira da escada, mas ela já estava chegando no último degrau lá embaixo, na porta da rua, caiu com meio corpo para dentro, meio corpo para a calçada, mas completamente assim, o seu corpo todo molinho, né? E todo mundo, meu Deus, pastor, a irmã morreu. E eu desci correndo. Naquela época eu conseguia descer correndo uma escada, né? E eu desci, cheguei perto dela, eu vi que ela estava desmaiada, desacordada, né? Branca como uma cera. Eu não pensei duas vezes, não pensei se ela estaria viva ou morta. Eu sei que eu coloquei as mãos sobre ela, repreendi o espírito da morte, orei por ela, logo veio um diácono trazendo um vidrinho de óleo para ungir, eu ungi ela, daqui a pouco ela começou a respirar, sentou, ajudei ela a levantar, ela sentou na beira da escada. Ela disse, não, pastor, eu estou bem. Eu digo, não, eu vou levar a senhora em casa. Ela morava ali próximo do local. Eu digo, não, eu vou levar a senhora. Eu estava preocupadíssimo, né? Mas eu tinha orado. Mas ela disse, não, eu estou bem, pastor, eu estou bem, pode confiar. Aí eu sabia onde ela morava, alguém foi acompanhá-la, né? Ela foi andando, fez questão de ir andando. E quando foi à noite, eu acho que depois por volta de umas 8h30, 9 horas, eu fui à casa dela para saber como é que ela estava passando, porque eu estava preocupadíssimo, né? Cheguei na casa dela, ela estava bem, tinha jantado, estava em paz, nem um galo, nem um hematoma, nem um machucado, nada, nem um inchaço, nada quebrado. E eu tenho isso como um milagre que eu vi acontecer naquele dia, naquela terça-feira, na tarde da bênção. Não tenho dúvidas nenhuma que não... você vai dizer, pastor, o senhor estava preocupado? Claro que eu fiquei preocupado, uma senhora de 70 anos, mas a oração pode muito em seus efeitos. Deus não olha as nossas falhas, as nossas imperfeições, a nossa incredulidade quanto ao seu poder. Quando nós oramos, nós podemos confiar. Eu orei por ela e Jesus atendeu a oração, restaurou toda a quebradura, qualquer coisa que houvesse, ela ficou completamente saudável e muito boa. Eu queria compartilhar esse testemunho com você. É uma imagem que ficou na minha cabeça, guardada durante anos, né? Eu viajei por diversos lugares, abri obra em Brasília, em São Carlos, em Balneário de Camboriú, e Itajaí, em Santa Catarina, enfim, tem vários locais que eu passei pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho e vendo Jesus operar. Meus filhos são testemunhas, né, de coisas que eles viram Deus fazer. E assim eu quero que o sábado seja reservado para que eu possa contar episódios que aconteceram. Esse é o primeiro da lista. Talvez eu até tenha algum dia mais na semana que eu dê testemunho, para não ficar só nas reflexões, testemunhos da obra que Deus tem feito e tem marcado o meu ministério, a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Agora nós vamos orar para esse Jesus que fez, faz e continuará fazendo milagres impressionantes, porque Deus é vivo e responde a oração. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Não há nada limitado nas mãos de Deus. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Por isso nós vamos orar agora em nome de Jesus. Ele restaura, Ele defende, Ele opera, Ele cura, Ele restaura a saúde. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Não existe coisa impossível aos olhos de Deus. Então, em nome de Jesus, se você me acompanhar nessa oração,
eu vou pedir a Deus que a bênção dele se estenda até seu lar, sua família, a qual você representa, em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo por essa pessoa que me acompanha nessa oração, que representa um lar, uma família, talvez uma mãe que esteja falando com o Senhor, um pai que esteja falando contigo, uma filha, um filho, uma criança, um idoso, uma idosa. Ó Deus, eu creio no Teu poder, eu sei que todo o controle está nas Tuas mãos. Eu sei que não há limite de impossibilidades para Ti. Tu és Deus, todo o poder está nas Tuas mãos. Por isso eu digo, Senhor, abençoa esta vida que ora comigo agora em nome do Senhor Jesus. Se alguém estiver enfermo, poderoso és Tu para restaurar a saúde, para perdoar pecados, para transformar a vida, para libertar do vício, porque eu oro por esse lar, por essa família, por esta causa, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Amém? Creia. Jesus disse que se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Deus te abençoe. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe. Um bom fim de semana em nome do Senhor Jesus.